Olá, gente, meu nome é Raquel Kobayashi e me desculpa se eu olho pra cá, pra essa direção, é porque eu posso me ver. Enfim, hoje eu vim aqui pra falar quem são considerados negros lá nos Estados Unidos. Então, gente, já vou falar logo de cara. Todo mundo que tem um antepassado negro, um pai, mãe, avó, bisavó, tataravó, ou até mais longe que isso, é considerado negro. Lá nos Estados Unidos tem uma regra, a regra da uma gota, que eles chamam, né? One Drop Rule, que fala assim: qualquer um que tiver uma gota de sangue negro no corpo é considerado negro. Como que eu descobri isso? Foi assim: eu tenho um namorado que é americano, né? E eu falei pra ele que eu tenho uma avó que é negra. Eu tenho uma avó que é negra, o marido dela é japonês, então minha mãe nasceu uma japonesa meio escurinha. E o meu pai, ele é branco, alto, de olho verde e tal, descendente de europeus, né? Então eu falei pra ele toda a minha mistura, né? E depois disso ele vivia dizendo que eu era negra, que eu era negra, que eu era negra. E por mim tudo bem, se eu fosse negra, não tem problema, mas eu não quero que falem que eu sou uma coisa que eu não me considero. Eu não me considero negra, eu nunca falaram que eu era negra em nenhum lugar, no Brasil, aqui no Japão. Nunca me considerei como negra porque eu não tenho aparência de negra. Se eu tivesse, eu não teria problema nenhum. Às vezes me tratam como se eu fosse japonesa. E eu não sou japonesa, eu sou brasileira. Também não gosto. Eu me considero uma brasileira, morena, vamos dizer, morena clara em termos de Brasil. É isso que eu me considero. Eu não quero que ninguém diga que eu sou australiana, que eu sou americana, que eu sou japonesa, ou que eu sou negra, ou que eu sou amarela eu sou. Pode dizer que eu sou amarela, que eu sou. Ou que eu sou índia. Eu não quero que diga. Então, eu falei, velho, porque... Ai, chegou. Baby, I'm recording a video. Então, onde que eu parei, gente? Então, eu fiquei muito curiosa, né? Eu perguntei pra ele, por que você tá falando isso? Aí ele me explicou, né, que lá nos Estados Unidos, quem tem qualquer antecedência de negro, não importa se for lá no passado, mas se você tem um antecedente que é negro, você é considerada negra, não importa as suas outras misturas no DNA. Aí eu fui mais a fundo, né? Fiquei super curiosa e tal. Fui na internet procurar sobre o assunto. Aí eu vi lá dizendo que é isso mesmo, isso é verdade, entendeu? Que eles consideram dessa forma mesmo. E nos Estados Unidos ainda tem muito preconceito contra o negro, assim, no Brasil também. Mas nos Estados Unidos é mais forte do que no Brasil. E também tem muito preconceito contra os latinos, principalmente contra os mexicanos, segundo a minha pesquisa. Aí eu fui ver sobre essa regra da uma gota, né? Qual que é o fundamento, onde que nasceu, quem que criou, se tinha algum respaldo científico, entendeu? O que era? O que eu descobri? Que na época da escravidão, os senhores estupravam, né, as suas escravas negras e tinham filhos. E o filho dessa relação aí nascia, assim, com uma cor mais clara, não nascia nem branquinho e nem completamente negro, nascia meio que café com leite, entendeu? E aí surgiam dúvidas, porque os únicos que poderiam ser escravizados eram pessoas com pele negra, era proibido por lei escravizar pessoas brancas. E os filhos não nasciam negros, mas eram filhos de escravo, ficava a dúvida. Então, um juiz lá nos Estados Unidos, e essa regra só vale para os Estados Unidos, em qualquer outra parte do mundo é diferente, decretou que qualquer um que tivesse uma gota de sangue negro no corpo seria negro e escravo. Portanto, teria que ser escravo e viver uma vida de escravo. E aí, isso era na época da escravidão, para determinar quem seria escravo, só que foi uma coisa que se popularizou. E se popularizou tanto que essa regra da uma gota é usada até hoje, nos tempos modernos, para pessoas que normais, que ninguém mais é escravo dessa forma hoje em dia, né? Existem outras formas de escravidão, mas não assim, a dos negros dessa forma.
só que se popularizou e ninguém nem sabe a origem. Foi uma coisa que se popularizou, eles cresceram ouvindo essa informação e pra eles é isso. Se você tem um antecedente que é negro, mesmo que você seja branco dos olhos azuis, você é negro porque você tem DNA de negro, então você é negro. Então eu expliquei pra ele, né, a origem disso, disse que é uma coisa assim de origem racista, preconceituosa pra tornar as pessoas escravas, então que não é legal você usar nos dias de hoje, né? Principalmente para pessoas que não são americanas, que não existe essa regra no Brasil, não existe essa regra no Japão, acho que não existe essa regra em qualquer lugar nenhum do mundo. Então, para você falar para uma pessoa que não é americana sobre essa regra e dizer que ela é negra por causa disso, vai ser um choque muito grande, porque a gente não tem essa informação, não é a nossa realidade. Então, para ele tomar cuidado para não falar isso. E é isso, gente. Então, para vocês verem a mentalidade, eu não tô aqui para julgar, eu só tô falando fatos. Se vocês não acreditam em mim, podem fazer suas próprias pesquisas e deixem seus comentários, se inscrevam e um beijo. Obrigada por assistir. Tchau.